Bom, retomando a aula passada, eu resolvi falar de novo sobre esse slide, sobre a questão dos destinos do piruvato, para que a gente possa fazer aqui uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada, que foi a via glicolítica. Lembrando que a glicose é o principal combustível para se produzir energia dentro de uma célula. E essa energia ela é armazenada na forma de ATP. Durante o processo de quebra da glicose, da oxidação da glicose, são formadas duas moléculas de ATP, são formadas também duas moléculas de NADH, e é importante salientar, é importante relembrar, que o NADH ele é uma substância a qual vai retirar elétrons das substâncias intermediárias. E assim, mais para frente nós vamos ver lá na cadeia transportadora de elétrons, que esse NADH ele vai servir como subsídio para a formação de mais moléculas de ATP. Então, durante a quebra inicial da glicose, na via glicolítica, nós temos a formação de moléculas de ATP, nós temos a formação de moléculas de NADH e também temos a formação, aqui um subproduto, que é o piruvato. Lembrando que uma molécula de glicose ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Sendo assim, pessoal, nós temos aqui que o piruvato ele pode ter vários destinos, dependendo das condições físicas do corpo. Por exemplo, em condições onde você vai ter pouca disponibilidade, pouca ou nenhuma disponibilidade de oxigênio, que são condições anaeróbicas, esse piruvato ele pode ser convertido, por exemplo, em lactato. Qual é a consequência da formação do lactato? Bom, primeiro que o lactato ele vai ser formado nessas condições anaeróbicas, né, como por exemplo numa contração muscular vigorosa, também é formado lá nos eritrócitos e em outras células. A consequência da formação do lactato é que nem toda a energia da glicose ela vai ser extraída. Nesse processo da via glicolítica, só são extraídos duas moléculas de ATP, ou seja, de fato você só vai ter dois ATPs sendo formados. A gente vai ver mais para frente que quando a glicose ela se encontra em condições aeróbicas, são formados até 38 ATPs por molécula de glicose. Então fica fácil de perceber de 38 moléculas na via em condições aeróbicas do que simplesmente aqui a extração apenas de 2, né? Quando a glicose é convertida em piruvato e esse piruvato é convertido em lactato. Então a formação do lactato, que é na verdade que nós chamamos de fermentação lática, o piruvato vai ser convertido em lactato através da enzima lactato desidrogenase. E essa reação aqui ela vai servir para quê? Ela vai servir para que você possa recompor a quantidade de NADH que foi formada durante o evento da via glicolítica. Então, lá na via glicolítica, o NAD+, ele se converte em NADH, e aqui na via de fermentação lática, esse NADH ele é reconvertido em NAD+. Se vocês verem a aula passada, vocês vão ver que em alguns passos da via glicolítica, você tem a conversão do NAD mais em NADH. Outros destinos que são possíveis em relação ao piruvato por exemplo, a conversão dele em oxalacetato. Essa reação de produção do piruvato em oxalacetato é chamada de reação anaplerótica. Uma reação anaplerótica são reações químicas que formam intermediários de uma outra via metabólica. A gente vai ver um pouco mais à frente que esse oxalacetato ele é um intermediário metabólico da via do ciclo de Krebs. Então, sobre algumas circunstâncias, esse oxalacetato ele vai precisar ser produzido. E ele vai ser produzido exatamente a partir desse piruvato que foi feito lá na via glicolítica. Quando a gente estiver falando sobre o ciclo de Krebs, eu volto aqui para relembrar exatamente essa reação anaplerótica. Em que condições o piruvato ele vai ser convertido em oxalacetato.
Bom, uma via alternativa da quebra da glicose é chamada via das pentoses fosfato. Essa via das pentoses fosfato ela ocorre na ausência de oxigênio e também tem um local subcelular igual ao da glicólise, ou seja, no citoplasma. Todavia, ela ocorre em alguns tecidos específicos, como por exemplo, tecido hepático, ou seja, no fígado, nas glândulas mamárias, no tecido adiposo e nas hemácias. Ou seja, a maioria das células ela utiliza a glicólise para a extração inicial da energia, né? E outras células utilizam as vias das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato possui duas etapas, né? Duas fases. Uma chamada fase oxidativa e outra chamada fase não oxidativa. Qual é a diferença, as grandes diferenças desse tipo de via? Bom, primeiro você tem a quebra da glicose. E aqui, pessoal, nós temos o primeiro intermediário da via das pentoses fosfato, que é semelhante ao intermediário primário lá da via glicolítica, que é a glicose 6-fosfato, ou seja, a primeira etapa dessa via é semelhante à da glicólise. Todavia, a partir daqui nós temos várias diferenças, né? Várias substâncias que são formadas, que são diferentes daquelas lá da via da glicólise. Uma delas, por exemplo, a ribose 5-fosfato, ela vai ser utilizada para a formação dos nucleotídeos e de algumas coenzimas, assim como a formação das moléculas de DNA e de RNA, ou seja, esses intermediários aqui vão ser extremamente importantes no contexto da célula e do corpo humano como um todo. Além disso, há a formação de uma substância chamada de NADPH. Essa substância aqui formada, ela vai ser utilizada para regenerar algumas moléculas que são importantes antioxidantes. Aqui nós temos, por exemplo, no caso a glutationa, né, que combate radicais livres, ou seja, extremamente importante para a célula. O NADPH ele também vai ser utilizado na biossíntese de alguns ácidos graxos e de alguns esteróis, ou seja, de alguns lipídios. Então, passando para as reações da fase oxidativa, que é a fase principal das vias das pentoses fosfatos, nós temos a glicose 6-fosfato, né, sendo convertida em 6-fosfogliconolactona, e durante esse processo a formação da primeira molécula de NADPH. A 6-fosfogliconolactona ela é convertida através da enzima lactonase e pela adição de uma molécula de água em ácido 6-fosfoglicônico. Depois, esse ácido 6-fosfoglicônico forma mais uma molécula de NADPH, perde uma molécula de CO2 e se converte na molécula de ribulose 5-fosfato. A partir dessa molécula de ribulose 5-fosfato vai ser formado outras moléculas, lá como a ribose 5-fosfato, que a gente viu no slide anterior, vai levar à condução da produção de nucleotídeos. E também esse ribulose 5-fosfato vai ser utilizado para a regeneração durante a fase não oxidativa de glicose 6-fosfato. Uma coisa importante dessa via das pentoses fosfato é que defeitos em algumas enzimas, como por exemplo a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a enzima que transforma a glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconato, a deficiência dessa enzima em fazer essa conversão lá nas hemácias provoca uma doença chamada de anemia hemolítica. Essa anemia hemolítica provoca vários sintomas, dentre eles icterícia, né, que é aquela amarelidão na pele, nos olhos. Todavia, as pessoas que têm esse problema de anemia hemolítica não tão grave, elas têm uma vantagem evolutiva quanto à malária. Lembrando que o plasmódio causador da malária ele se instala exatamente nas células vermelhas, nas hemácias. E quando a pessoa tem essa deficiência, a pessoa praticamente fica imune à malária. Ou seja, de certa maneira,
traz uma vantagem, né, em regiões endêmicas, onde a malária é endêmica, as pessoas que possuem essa doença. É paradoxal, né? A pessoa tem uma doença e mesmo assim ser, de certa maneira, vantajosa, né, para a pessoa, no caso de uma região endêmica de malária. Bom, pessoal, até agora o que nós vimos, né? Nós vimos a quebra da glicose, onde é formado moléculas de ATP, como eu falei para vocês. Além disso, é formado a molécula de NADH. E a gente viu agora, por último, os prováveis destinos do piruvato. Em condições aeróbicas, ou seja, em presença de oxigênio, o piruvato ele vai seguir uma série de passos nos quais vão ser formados lá no final várias outras moléculas de ATP. No caso, a conversão da glicose em piruvato, ou seja, o processo de glicólise, a via glicolítica, acontece no interior do citoplasma. Mas em condições aeróbicas, esse piruvato, primeiro, ele é convertido em acetato, só que essa conversão ela vai acontecer já numa outra organela chamada de mitocôndria. Então, as duas próximas etapas do ciclo de quebra de oxidação da glicose vão acontecer no ambiente da mitocôndria. Então, o primeiro passo que vai acontecer é a conversão do piruvato a acetilcoenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. Esse processo ele ocorre no citoplasma. Durante esse processo, existe a liberação de uma molécula de CO2, e também durante esse processo vai ser formada uma molécula de NADH, ou NADH. Então aqui nós temos o piruvato, né? A ele vai ser adicionado uma molécula chamada de coenzima A. O NAD+, ele vai se converter em NADH, e assim vai ser formado a molécula de acetilcoenzima A, acetil-CoA, e a liberação de CO2. Esse processo ele é mediado por uma enzima, né? Na verdade um complexo enzimático chamado de complexo da piruvato desidrogenase, que são formados por três grupos de enzimas, chamados de E1, E2 e E3. Detalhando aqui, né, a coenzima A, que é uma molécula que tem um radical, um grupo reativo chamado de grupo tiol, que envolve aqui o enxofre. Existe também aqui uma molécula chamada de ácido pantotênico e também uma molécula de difosfato de 3-fosfoadenosina. Então aqui é uma estrutura, a coenzima A é uma estrutura complexa, e essa estrutura, a acetilcoenzima A, ela vai estar habilitada a atravessar a membrana plasmática da mitocôndria. Então, como eu disse para vocês no slide anterior, o piruvato vai ser convertido em coenzima A, né, acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A vai adentrar a organela chamada mitocôndria. A mitocôndria, para que a gente possa relembrar aqui o que é que ela significa, né, o que é que ela é uma organela que tem duas camadas de membrana, né, ela é uma bicamada de membranas, onde você tem uma membrana exterior-lisa, você tem um espaço entre as membranas, chamado de espaço intermembranar, e uma membrana interna. Essa membrana interna ela é toda dobrada, como você pode ver aqui, ela faz, né, umas dobraduras que nós chamamos de cristas mitocondriais. Do lado de dentro dessa segunda membrana, nós temos um outro espaço chamado de matriz. Então, nós temos uma matriz mitocondrial mais interna. Essa matriz é delimitada pela membrana interna. Essa membrana interna ela possui dobraduras chamadas de cristas mitocondriais. E essa membrana interna é rodeada pela membrana externa. A camada interna, pessoal, como eu falei para vocês, é dobrada em cristas.
E o local de ocorrência do ciclo de Krebs é exatamente dentro aqui da matriz, ou seja, a acetilcoenzima A ela atravessa a membrana interna, a externa, ela atravessa o espaço intermembranar e atravessa também a membrana interna, e todo o processo químico vai acontecer aqui dentro da matriz. Já o outro processo, que a gente vai ver mais para frente, que é a cadeia transportadora de elétrons, ela acontece aqui exatamente em cima da membrana. A gente vai ver que todo o processo ocorre dentro da membrana. Então, o acetilcoenzima A, ele, quando adentra a membrana interna da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, esse acetil-CoA aqui ele vai passar por uma série de reações químicas que nós chamamos de ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, justamente porque a primeira molécula desse ciclo é o citrato, então por isso que é o ciclo do ácido cítrico. Esse esquema aqui nós dizemos que é um ciclo, por quê? Porque ao final das reações químicas, o primeiro composto de reação, que é o oxalacetato, ele vai ser recomposto. Ou seja, essa molécula ela vai reagir com a acetilcoenzima A, vai passar pelo ciclo e ao final ela vai ser recomposta, ou seja, ela vai ser sempre restaurada. O ciclo do ácido cítrico ele vai ter várias consequências químicas que nós vamos ver a seguir. Então, como eu disse no slide anterior, a primeira reação química é a reação da acetilcoenzima A com um oxalacetato. Essa reação química ela vai remover a coenzima A da molécula, vai ser adicionada uma molécula de água, e essa reação é chamada de condensação de Claisen. A enzima que vai mediar a reação do oxalacetato com a acetilcoenzima A é a citrato sintase. E no final você vai ter a formação da molécula de citrato. O citrato ele vai sofrer uma reação química através da enzima aconitase, onde ele vai perder uma molécula de água e durante essa perda da molécula de água vai ser formado uma molécula intermediária chamada de cis-aconitato. Essa molécula de cis-aconitato ela vai sofrer uma reação e se converter em outra molécula chamada de isocitrato. Na reação seguinte, esse isocitrato ele vai sofrer uma descarboxilação, ou seja, vai ser removida uma molécula de CO2. Note aqui, pessoal, que há a formação de uma molécula de CO2. E também, durante esse processo, vai ser formada uma molécula de NADH. Durante essa reação, a conversão do isocitrato pela isocitrato desidrogenase, vai ser formado a molécula chamada de alfa-cetoglutarato. A molécula de alfa-cetoglutarato vai sofrer nova reação química, onde ela vai receber uma molécula de coenzima A, e ao mesmo tempo vão acontecer dois eventos. Vai acontecer a extração de um outro CO2 e a formação de uma molécula de NADH. Então aqui nós temos a formação de uma outra molécula de NADH. No final desse processo, você vai ter a formação da molécula chamada de succinil coenzima A. A molécula de succinil coenzima A ela vai ser convertida em outra molécula chamada de succinato, e durante esse processo, que é mediado pela enzima succinil coenzima A sintetase,
você vai ter a extração da molécula de coenzima A e também a formação de uma molécula de GTP. Esse GTP ele vai ser convertido enzimaticamente em molécula de ATP, ou seja, aqui vai ter a conversão de uma molécula de ATP, ou seja, a formação de energia. No próximo passo, a molécula de succinato ela vai ser convertida na molécula de fumarato. E durante esse processo, que é mediado pela molécula a enzima succinato desidrogenase, você vai ter a formação de uma molécula chamada de flavinadenina dinucleotídeo, também conhecida como FADH2. O FADH2 ele é uma molécula semelhante ao NADH, que vai remover elétrons durante essa conversão aqui. Ela remove elétrons do succinato na conversão do fumarato. E ela também vai ser importante lá no ciclo de Krebs, lá na cadeia transportadora de elétrons. O fumarato, por sua vez, ele vai se converter na molécula de malato, através da enzima fumarase, no processo onde vai ser adicionado ao fumarato uma molécula de água. Finalmente, no último passo, essa molécula de malato ela vai ser convertida novamente em oxalacetato, fechando o ciclo de Krebs. E durante essa conversão, que é feita pela enzima malato desidrogenase, há a formação de uma molécula de NADH. Bem, finalizada a etapa de ciclo de Krebs, é extremamente importante que a gente faça a contabilização das moléculas de ATP que foram formadas até agora, das moléculas de NADH que foram formadas e das moléculas de FADH2. Lembrando que lá durante a glicólise, na parte inicial, nós temos o gasto de 2 moléculas de ATP, e até a formação de piruvato, nós temos a formação de 4 moléculas de ATP, ou seja, aqui as 4 formadas menos as 2 gastas, ou seja, nós temos a formação de 2 ATPs durante a glicólise. São formadas também 2 moléculas de NADH, e também durante a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, nós temos a formação de 2 moléculas também de NADH, ou seja, são formados até a formação da acetilcoenzima A 4 moléculas de NADH. O acetil-CoA entra dentro da mitocôndria e lá na matriz mitocondrial faz o ciclo de Krebs. E durante esse ciclo de Krebs, nós temos aqui a produção de 2, 4, 6 moléculas de NADH. Nós temos a produção de 2 GTPs, que vão ser convertidos em ATP, e a produção de 2 moléculas de FADH. Lembrando que essa reação do ciclo de Krebs aqui, são 2 acetilcoenzima A. Dito isso, nós temos aqui essa somatória, ou seja, lá na fase preparatória, menos 2 ATPs que foram investidos, formação de 4 ATPs, mais 2 NADHs. Durante a formação do acetil-CoA, a formação de 2 NADHs. Durante o ciclo de Krebs, 2 GTPs e 2 ATPs, 6 NADHs e 6 FADH2. O total dessa soma dá a formação de 4 moléculas de ATP, 10 NADHs e 2 FADH2. A partir de então, pessoal, essas moléculas aqui, lá na cadeia transportadora de elétrons, elas vão ser convertidas em mais moléculas de ATP, processo que nós vamos ver um pouco mais à frente. Para finalizar, eu gostaria de mostrar esse slide aqui para vocês, que mostra uma importância adicional ao ciclo de Krebs. Aqui nós temos o processo do ciclo de Krebs como um todo, e é interessante
Esse último slide eu trouxe para que vocês possam observar alguns detalhes extras do ciclo de Krebs. Aqui, né, eu tenho a formação do piruvato em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, como eu disse para vocês, vai reagir com oxalacetato e entrar no ciclo de Krebs. É importante notar, pessoal, que esse ciclo de Krebs ele não serve apenas para formar ATPs e formar NADHs e FADH2. Ele serve também na formação de outras moléculas, como por exemplo o citrato, que é a primeira reação vinda do acetil-CoA com oxalacetato. Essa molécula ela pode ser utilizada para a formação de ácidos graxos e esteróis. O alfa-acetoglutarato ele pode ser convertido em aminoácidos, como por exemplo o glutamato, a arginina, a prolina e a glutamina, que são aminoácidos essenciais para o metabolismo. O succinil coenzima A ele vai servir para a síntese de algumas porfirinas e do radical M. Aqui o malato e o oxalacetato eles podem ser formados através das reações que nós vimos lá atrás, as chamadas reações anapleróticas. Em alguns momentos, esse oxalacetato ele pode ser requerido não somente para a questão do ciclo de Krebs, mas ele pode ser requerido também para a formação de fosfenolpiruvato durante as reações que nós vamos ver mais à frente da gliconeogênese. O oxalacetato também ele pode ser utilizado para a formação de outros aminoácidos, como por exemplo a asparagina ou aspartato. E esse fosfenolpiruvato pode ser utilizado para outros tipos de aminoácidos, a fabricação de outros aminoácidos, a serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano. Ou seja, quando houver a necessidade da formação de alguns aminoácidos, o oxalacetato ele vai ter que ser produzido por uma outra forma. E a forma geral dessa produção é através do piruvato. Ou seja, o piruvato ele vai servir para a produção da própria acetilcoenzima A, como também para a produção do oxalacetato. Então, essa necessidade aqui nós chamamos de reações anapleróticas.